Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Que bom que você está junto comigo agora para juntos aprendermos da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por poder estar com você aqui e com o auxílio do Espírito Santo. Vamos entender o que Deus quer para nós neste momento. Como foi mencionado, o tema desta mensagem é uma qualidade especial. Eu sei que você e eu, nós temos qualidades, mas existe uma qualidade que está quase extinta, sabia? E nós vamos então falar sobre ela neste momento. Se você puder, aonde você está, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e o verso 11. A partir daqui, nós temos então uma experiência importantíssima, bem especial, que aconteceu com Jesus. E com o auxílio do Espírito Santo, eu desejo que você e eu possamos extrair ensinamentos que possam fazer a diferença em nossas vidas, nos auxiliando a crescermos espiritualmente. Muito bem, aqui em Lucas 17:11, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui Jesus estava fazendo uma viagem, ele não estava sozinho, e em muitas situações na vida de Jesus, por onde ele andava, muitas pessoas ficavam em volta dele, buscando coisas boas e talvez tentando colocá-lo à prova, tentando encontrar um defeito na vida de Jesus. E Jesus então fez o seu caminho. A sua viagem, aqui diz, né? Ele de caminho para Jerusalém passava por meio de Samaria e da Galileia. Queridos, naquela época, muitas pessoas tinham rinchas, tinham brigas, tinham desavenças entre elas. E podemos colocar dois grupos fortes, os judeus e os samaritanos. E Jesus, sendo judeu, ele veio para poder quebrar os preconceitos. Naquela época, os judeus achavam que somente eles poderiam ser salvos, que os gentios, os samaritanos e outras classes de pessoas não poderiam ser alcançadas por Jesus. Eles se achavam melhores do que os outros. Será que talvez isso nunca aconteceu comigo e com você? Aquele pensamento lá no fundo e falar assim, ó, eu sou melhor que ele, porque olha o que ele está fazendo. Como? Onde já se viu? E eu quero falar para você, a Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado. Diz a Bíblia, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós somos pecadores. Talvez aquele defeito, aquela dificuldade, aquela fraqueza ou fragilidade que vemos em outras pessoas, não é o que eu tenho em minha vida, por isso que eu aumento. Olha, aquela pessoa fazendo isso, já pensou? Mentiroso. Porque talvez você não mente, mas talvez a sua dificuldade não é a dificuldade do outro. E aí quando nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma autoanálise e descobrimos um defeito nosso, muitas vezes nós diminuímos ele. Não, mas é só hoje, é só uma vez, não tem problema. Mas quando eu olho o defeito do outro irmão, eu coloco uma lupa aumentativa e aquele negócio fica grande. Mas Jesus, sendo judeu, ele veio então para quebrar preconceitos. Sendo Deus nesta terra, realmente ele ensinou o amor para as pessoas. E nesta situação, ele passou por Samaria. Eu achei interessante isso, porque os judeus não andavam perto dos samaritanos. Segue a história. Verso 12, ainda de Lucas capítulo 17. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Queridos, a lepra, na época, era conhecido como o dedo de Deus. As pessoas olhavam para aquelas que estavam leprosas e falavam assim, ele pecou, ele cometeu algum pecado, e agora Deus o está castigando? Nós sabemos que nem sempre as enfermidades ou doenças ou problemas que temos são oriundas ou vêm de problemas que nós fizemos ou pecados que cometemos. Mas nessa situação, muitos homens eram julgados. E agora as pessoas faziam essa conexão entre pecado e doença. A pessoa está doente porque pecou. Em certa ocasião, os discípulos olhando para Jesus falaram, mestre, este homem, que eles tinham um problema físico, este homem pecou ou foram seus pais que pecaram para ele estar assim? E Jesus falou o quê? Nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para a glória de Deus?
Então vejamos aqui que nem sempre as enfermidades podemos fazer conexão com pecados. Tem pessoas que já nascem enfermas. E a história continua. Ainda no verso 12, aqui fala que Jesus passou perto de uma localidade e nesta região tinham pessoas leprosas. E aqui não menciona quantas pessoas estavam leprosas, mas diz que 10 foram ao encontro de Jesus. E o verso 13 vem trazendo algo bem interessante. Aqui diz que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Queridos, nós não temos o vídeo, nós não temos o áudio, não conseguimos contemplar esta cena, mas nós podemos imaginar que realmente estes homens gritaram talvez com o fôlego maior que eles puderam, para que Jesus pudesse perceber eles, talvez pela distância, e também pela questão da urgência. Esses homens, aqui diz que eles ficaram de longe, provavelmente respeitando a lei daquela época. Um leproso não podia andar no meio das outras pessoas sãs, que tinham a sua saúde normal. Eles tinham que ficar distantes, e ainda quando passavam perto dos outros, não muito perto, eles tinham que gritar: leproso! Para as pessoas saberem que ele estava leproso. Era uma situação horrível. Uma pessoa com lepra daquela época não podia ficar em casa. Ela tinha que se afastar da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, da sua comunidade, dos amigos. E agora viver uma vida em meio a outros leprosos, condenado à morte. A situação dessas pessoas não era uma situação fácil. Queridos, a lepra não é uma gripezinha, um resfriado, não. A lepra era algo que atingia também o psicológico das pessoas, porque eles ficavam sozinhos, esperando a morte chegar. Portanto, esta situação em que estas pessoas estavam era uma situação horrível. E por isso que eles então se aproximaram de Jesus, mesmo mantendo a distância, e gritaram, clamaram, pedindo socorro: tenha compaixão de nós. Queridos, nós entendemos algo interessante no verso 13. Eles chamam Jesus de mestre. Hoje nós entendemos que uma pessoa, para receber o título de mestre, ela tem que se graduar, tem que fazer a pós-graduação, depois ela faz o mestrado, aí ela é mestre. E eu pergunto para você, em que escola, em que faculdade, universidade, Jesus estudou para receber esse título de mestre? Aqui na terra, nenhuma escola. Escola secular. Mas a sua escola era a Bíblia, era a sua mãe, era a sua família orientando, era o seu pai, Deus no céu, e também a natureza. Ele mantinha comunhão com Deus, e a partir daí, mediante a Escritura Sagrada, ele também adquiriu conhecimento. E aqui, ele é considerado por estes homens como mestre. Podemos entender também que estes homens, pela situação deles, e pela forma que eles se aproximaram de Jesus, e o que pediram, que era um milagre, eles reconheciam que Jesus era um homem de Deus, que Jesus era uma pessoa diferente, que Jesus tinha poder para receber essas pessoas e transformá-las. E agora, Jesus responde a este clamor, a este pedido. Verso 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Existe uma lei naquela época que a pessoa, quando era considerada leprosa, infectada, ou de repente curada, ela tinha que passar pelos sacerdotes. E os sacerdotes davam um aval, davam autorização, o carimbo. Olha, você está leproso, você está doente. Ou você está curado, ou você não tem nada. E Jesus, respeitando essa lei da época, ele disse para aqueles homens: ide mostrar aos sacerdotes. E agora diz que aqui no verso 14, no meio do verso, diz: aconteceu que indo eles, foram curados. Queridos, eles só foram curados porque eles foram. Jesus, ele quer trazer a cura na minha vida e na sua vida também. Eu não sei qual o problema que você tem, mas algum você tem, eu também tenho, porque nós estamos no mundo de problemas, no mundo de pecados. Não existe nada perfeito neste mundo. Com Jesus, nós podemos ser mais que vencedores, recebemos o poder, o fortalecimento necessário para seguir avante,
Mas temos obstáculos, temos dificuldades. E nós precisamos ser curados do maior problema que existe, que é o pecado. É a lepra, pior do que a própria lepra que estamos falando aqui. Ou seja, nós também precisamos de Cristo. E quantas vezes nós queremos receber um milagre, mas não fazemos a nossa parte? Existe um pensamento que diz assim: muitas vezes nós pedimos a Deus o pão de cada dia, e Ele nos dá a saúde, nos dá o trabalho, nos dá até a farinha, para a gente poder fazer o pão de cada dia. Mas muitas vezes nós pedimos a Deus, cruzamos os nossos braços e queremos receber tudo prontinho. Queridos, o milagre estava pronto para aquelas pessoas, para aqueles leprosos, estava prontinho o milagre. Mas eles precisavam fazer a parte deles. Eles tinham condições de ir até os sacerdotes. E eles foram, eles acreditaram, eles tiveram fé em Jesus. Podemos entender que ao eles pedirem a Cristo este milagre, é porque eles confiavam em Jesus, porque eles tiveram fé em Jesus. E agora quando Jesus disse, ide mostrai-vos, a fé deles continuou firme. E eles foram, obedeceram. Até eles saírem, eles não tinham recebido a cura. Jesus poderia ter curado eles, sem eles irem se mostrar aos sacerdotes? Mas não. Ele falou, ide mostrai-vos. Jesus queria que eles fizessem a parte deles. E voltando ao texto, aqui diz, indo eles, foram curados. Queridos, nós não sabemos de forma exata a distância de onde eles saíram até chegar em Jerusalém, e na parte que eles foram curados, a parte do caminho, quantos metros ou minutos ou tempo que eles tinham percorrido até receberem a cura. Mas uma coisa é certa, imagine você com lepra. A lepra tirava a vitalidade física, a vitalidade psicológica das pessoas. Não sabemos o tempo que eles estavam longe de suas casas, longe da comunidade, da igreja, da família, do trabalho. Mas isso tinha afetado muitas áreas da vida deles. E agora, neste momento, que eles receberam a cura de Jesus. Queridos, ser curado de uma lepra não é você acordar de manhã, resfriado, tomar alguns remédios, fazer alguns tratamentos e à noite estar curado. É muito bom, mas é muito melhor que isso, ser curado de uma lepra. Aquelas feridas que estavam na pele deles, com aquele mau cheiro, talvez o sangue escorrendo, sem vitalidade, sem vigor espiritual, talvez. Mas nós sabemos que eles perceberam a cura, sentiram a vitalidade jovem novamente em seu corpo. E depois disso, o que fizeram? E agora vem então a parte crucial da nossa mensagem. Aqui diz, no verso 15, que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus? E qual é a nossa reação? Como que nós reagimos quando recebemos o milagre, a bênção, a dádiva de Deus? Muitas vezes, queridos, nós pedimos a Deus com tanta fé, nós clamamos a Ele como estes homens. E Ele agora faz o milagre na nossa vida. Ele derrama suas bênçãos sobre nós. E sabe muitas vezes o que nós fazemos? Nós esquecemos. Nós não lembramos daquele momento quando estávamos angustiados, quando nos ajoelhamos na madrugada, quando clamamos a Deus e pedindo socorro a Ele, fomos descansar. Nós não lembramos deste momento muitas vezes. Mas Deus olhou por nós, nos abençoou, fez o milagre na nossa vida. E nós muitas vezes esquecemos. Muitas vezes seguimos o nosso caminho de uma forma normal, comum. E algumas pessoas ainda dizem, Deus é obrigado a me abençoar. Você tem que colocar Deus na parede, Ele tem que te abençoar. Não é assim, queridos. Nós pedimos a Deus com fé. Ele nos abençoa. E nós devemos ser gratos. Esta é a qualidade especial que eu quero mencionar para vocês nesta mensagem. A gratidão. Aqui diz que no grupo de 10, somente 10%, fizemos a conta aqui, 10% das pessoas, 10 foram curados, somente 1 voltou para agradecer a Deus. E agora, sobre este ato de gratidão, quero me demorar um pouco mais com vocês. Aqui diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz.
a mesma voz que minutos atrás tinha clamado a Jesus, chamando-o de mestre, para que se compadecesse dele, a mesma voz agora, e eu entendo com um tom mais alto, porque estava curado, estava com mais saúde, alegria, felicidade e motivação. Ele agora agradece a Deus, ele volta correndo, ele deixa aqueles 9 seguir o seu caminho até os sacerdotes, e ele volta até Jesus, dando glória a Deus. E agora aqui diz no verso 16, quando ele se aproxima de Cristo, aqui diz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele não somente se aproximou de Jesus e falou, Jesus, obrigado, viu? E voltou para o caminho, não. Ele tirou um tempo de qualidade com Jesus. Ele tirou um tempo sem se preocupar com o que tinha que fazer depois. O que ele tinha que fazer depois? Seguir a sua missão, que era voltar, ir se mostrar aos sacerdotes, e logicamente os sacerdotes iam ver que ele estava curado, ele ia voltar para a sua vida comum. Logicamente este homem, como os outros 9, tinham agora essa ansiedade no coração de realizar o seu sonho, de voltar para a sua vida normal, para a sua família, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua igreja. Mas a ansiedade no coração deste homem em especial era menor do que a sua vontade e desejo de agradecer a Deus. Aqui diz que ele voltou e não somente se ajoelhou aos pés de Jesus, mas ele se prostrou com o seu rosto em terra, se encurvou até o chão, aos pés de Cristo. E na sequência do verso 16 diz, e este era samaritano. Queridos, agora neste momento, nós podemos contemplar pela imaginação uma cena que talvez você não vai encontrar em outra parte da Bíblia. Nós sabemos que na época de Jesus, os judeus e os samaritanos não se davam entre si, não se conversavam, não tinham negócios entre si, brigavam muito. Judeus e samaritanos. E agora nesta cena, nós vemos um judeu, Jesus, em pé, e este homem samaritano, prostrado aos seus pés, agradecendo. Queridos, um samaritano, prostrado aos pés de um judeu e ainda agradecendo, isso é uma cena muito rara. Mas este homem, sendo samaritano, e provavelmente sabendo que Jesus era judeu, eles não estavam nem aí. Ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou que as pessoas poderiam pensar dele, talvez outros de sua crença, sendo samaritanos, poderiam ver ele nessa cena, e poderia ser vergonhoso para ele, ele não pensou nisso. O seu foco era agradecer a Jesus. Muitas vezes, nós até agradecemos a Jesus, mas de uma forma muito acanhada, muito rápida, sem tempo de qualidade com Jesus. Talvez não queremos deixar as pessoas perceberem que estamos agradecidos, porque, não, isso aí vai ser muita humilhação, vai ficar vergonhoso. Não. Aquele que deu a sua dádiva a ti, a mim, deve ser engrandecido, deve ser honrado, deve receber glória e honra. E este homem se aproximou de Jesus, ficou nesta situação, não rápido, ele ficou ali, agradecendo. E a pergunta é, onde estavam os 9? 10 foram curados. E esta pergunta foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. Verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E a resposta é, os 9 estão a caminho dos sacerdotes. Era importante? Era seguir esse caminho. Eles estavam cumprindo o que Deus pediu, o que Jesus falou para eles fazerem. Mas o mais importante neste momento, queridos, era agradecer a Jesus. O que você tem feito quando você recebe a bênção de Deus? Você lembra naquele momento que você pediu a Deus, você clamou a Deus, e Ele te ouviu e respondeu a sua oração, Ele te abençoou. E o que eu e você fazemos depois que recebemos as bênçãos? Nós somos gratos? Nós tiramos um tempo de qualidade para agradecer a Deus? Clamamos em alta voz, mostrando para as pessoas quem foi o doador da dádiva? Ou talvez trazemos o mérito a nós. Não, mas eu que sou bom. Aconteceu isso porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho conhecimento, porque eu fiz faculdade, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma chácara, porque eu tenho sabedoria. Qual que é, queridos, a nossa reação? Que realmente a nossa reação,
após recebermos as bênçãos de Deus, possa ser a reação de gratidão. Queridos, nós temos dificuldades, obstáculos em nossas vidas, mas eu costumo chamar a dificuldade de oportunidade. A dificuldade, o obstáculo, é uma oportunidade de você se aproximar de Jesus, clamar a Ele. A lepra foi a situação, foi o motivo que os levou até Jesus e receberam a bênção. Mas não precisa, queridos, termos lepra para sermos agradecidos a Jesus. Agradeça a Ele porque você está acompanhando essa mensagem. Agradeça a Ele porque você tem um lar, tem uma casa. Talvez a casa não é sua, mas você tem um trabalho, você tem condições de pagar um aluguel. Você tem a visão, de repente, você ouve. Tudo isso são bênçãos de Deus. E aqui no verso 18 diz, finalizando: não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aqui mostra que Jesus estava em volta de outras pessoas também. Tinham outras pessoas perto de Jesus, porque ele falou este estrangeiro, ele apontou para o homem. Percebemos que outras pessoas contemplaram esta cena e foram beneficiados pelo ato deste homem, que era samaritano, estava prostrado aos pés de um judeu. E no verso no final diz: e disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pergunta para você, querido, quantos dos 10 tiveram fé? Todos. Porque eles acreditaram em Jesus e foram até Cristo pedir auxílio. Isso é fé. E agora Jesus falou, ide e mostrai-vos. Eles acreditaram, todos tiveram fé. Mas nem sempre, quando temos fé em Jesus, somos agradecidos. Não podemos esquecer disso. Sei que temos obstáculos e dificuldades em nossas vidas, mas, queridos, nós temos muitas bênçãos a agradecer a Deus. O privilégio de você estar aqui, neste momento, ouvindo esta mensagem, isso é uma bênção. É um privilégio que talvez outros não tenham. Então agradeça. Perceba as bênçãos de Deus na sua vida. Olhe ao seu redor. Todos os momentos da sua vida. Procure um motivo para agradecer. Se talvez você, até agora, tem reclamado, tem murmurado, quero te falar uma frase. Existe uma frase que dizem por aí, que nós devemos agradecer mais e reclamar menos. Mas a frase correta deveria ser assim: nós devemos agradecer mais e não reclamar, não murmurar. Não reclame. Não olhe para a parte negra, escura, para a parte ruim da vida, porque tem. Olhe para a outra parte, do verde, do arco-íris. Não olhe para os espinhos, olhe para as rosas. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Você vai ser mais feliz. Você vai encontrar a paz, não em dinheiro, não em coisas, não em situações, mas em todos os momentos, porque Jesus vai ser o seu companheiro diário. O meu convite para você neste momento é que você se entregue a Jesus. Fale com Ele. Peça-o para que Ele habite no seu coração e que você possa ser grato em todas as situações. Se esse é o seu desejo, de desenvolver essa qualidade tão especial que é a gratidão, eu te convido neste momento a orarmos a Jesus, clamarmos a Ele, para que Ele possa fazer um milagre em nossas vidas. Vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por este momento que pudemos ouvir a Tua Palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que reclamamos, que murmuramos, que fofocamos coisas negativas, que falamos mal dos irmãos. Pedimos, ó Deus, nos ajude a desenvolvermos esta qualidade tão especial que é a gratidão. Eu te peço, ó Deus, que abençoe cada um que está acompanhando esta mensagem e que juntos possamos ser agraciados pelo Teu poder, por Tua graça, por Tua paz e que possamos ser agradecidos em todas as situações. Ajude-nos a tirarmos um tempo de qualidade contigo, ó Deus, que possamos não esquecer de dar a honra a Ti que merece, que é o que nos doa a vida eterna. Permaneça conosco, perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a vencermos o egoísmo, a reclamação, a sermos gratos. Ajude-nos para que a gratidão possa tomar conta do nosso coração. Te peço tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.